Torna difícil, acho que é a falta de cumplicidade, às vezes, a falta de respeito também. A convivência. É a parte mais difícil. O respeito e a confiança que as duas pessoas têm que ter uma com a outra. A gente é muito egoísta num relacionamento. Falsidade prejudica qualquer relacionamento. Bom humor, a falta dele também prejudica. O que torna difícil? Ciúmes. Quando ela traz para o relacionamento algo que não se fechou no passado. Eu acho que isso torna difícil. O mais difícil hoje está a confiança. Em primeiro lugar, uma pessoa confia na outra, hoje em dia está difícil, tem que conquistar muito, entendeu? Falta de interesse, falta de, sei lá, de solidariedade. Eu tenho um pouco de solidão, sim. Meus filhos já se casaram e eu já tenho idade, meu marido também, a gente fica muito só, né? A confiança e a credibilidade de um passa para o outro. Eu acho que é mais isso que é mais importante. Eu acho que tem que ter sempre diálogo, né? Conversar. O que torna difícil, às vezes, quando um ou outro não cede. Eu acho que a indiferença dos outros. As pessoas não olham mais os outros como pessoas. Ninguém significa nada. Você passa por uma pessoa, não significa nada. Você não dá um bom dia, ela não existe. É a indiferença. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer poder refletir sobre esse tema de relacionamentos, porque é algo tão fundamental para as nossas vidas. O fato de que nós não vivemos num mundo isolados, nenhum homem é uma ilha, né? A frase e o poema célebre do John Donne. Nós vivemos num mundo conectados e cada vez mais conectados, na verdade, não só por causa dos nossos pequenos aparelhos de smartphones ou pelas nossas conexões cibernéticas, mas nós vivemos conectados a pessoas desde o nosso nascimento. Aristóteles, sendo citado pelo Tomás de Aquino, ele disse assim: qualquer um que não precise de companhia ou é maior do que um homem, e então é um deus, ou é menor do que um homem, e então é um animal. Então, o fato é, nós não somos nenhum dos dois, somos simplesmente seres humanos e precisamos, então, de relacionamentos, de companhia, de pessoas ao nosso redor. E o grande filósofo judeu Martin Buber disse o seguinte: no princípio é o relacionamento, ou no princípio está a relação. E eu gosto disso porque isso me faz pensar em Gênesis 1, no princípio Deus. E quando a gente olha para Deus, o que nós encontramos em Deus é uma comunidade em relacionamento. A Bíblia apresenta Deus como um Deus trino, como um Deus que está em relacionamento contínuo. E esse Deus nos criou, diz lá em Gênesis, a sua imagem e semelhança. Então Ele nos criou como seres que não só somos capazes de nos relacionar, mas que na nossa própria essência temos a necessidade de nos relacionarmos uns com os outros. Mas como nós vimos aí no vídeo, relacionamentos não são fáceis, e na verdade nós nem precisávamos do vídeo para nos dizer isso. Nós sabemos por experiência. Relacionamentos podem ser bem difíceis e bem complicados, e a gente vive num mundo, inclusive, que por causa das dificuldades nos relacionamentos, pessoas têm optado até mesmo por se isolarem, por um grande crescimento desse individualismo na nossa sociedade hoje. As pessoas tendem a não confiarem mais umas nas outras, e muita gente ferida, e isso afeta todos os tipos de relacionamentos que nós possamos ter, tanto relacionamentos conjugais, como relacionamentos familiares, de pais e filhos, relacionamentos no dia a dia, no cotidiano, no trânsito, relacionamentos com a igreja e até mesmo com Deus. Eu gostaria de olhar para as Escrituras hoje com você, se você tiver a Bíblia e quiser ler ou acompanhar ou de alguma forma. Eu quero ler em 2 Timóteo, capítulo 4, que é o último capítulo dessa carta que Paulo escreveu a Timóteo. E eu queria refletir aí algumas coisas sobre relacionamentos
que, embora não sejam fáceis, são indispensáveis para uma vida saudável. Então, eu gostaria que a gente olhasse para isso e que a gente pensasse um pouquinho nesses relacionamentos indispensáveis para as nossas vidas. 2 Timóteo 4. Preste atenção em quantas pessoas ou quantos nomes pessoais aparecem aqui nesse capítulo 4 dessa carta de Paulo. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios e que todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus, esta é a tua palavra e nós nos colocamos diante dela e pedimos que o Senhor possa usá-la a fim de que venha trazer-nos edificação, a fim de que venha nos orientar e nos consolar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, quando a gente olha para essa passagem, para essa carta que Paulo escreveu a Timóteo, no final da sua vida, esse é um dos capítulos finais em que se aproximava o término da vida desse grande apóstolo, uma das coisas que saltam realmente é a quantidade de nomes pessoais que a gente encontra aqui. A quantidade de relacionamentos, de vínculos que Paulo destaca e que ele possuía aqui. Alguns relacionamentos bons, alguns relacionamentos que eram muito importantes para ele e algumas pessoas das quais ele estava sentindo falta e que ele estava precisando da presença delas ali. Alguns relacionamentos que não tinham ido muito bem, pessoas que haviam traído, que haviam abandonado, que haviam tentado prejudicar a vida do apóstolo. Mas, no entanto, eram pessoas com as quais ele tinha se relacionado ou estava se relacionando. Quando eu olho para esse capítulo, eu vejo aqui pelo menos 4 tipos de relacionamentos que são indispensáveis, que são essenciais para que nós possamos viver uma vida saudável. E eu gostaria de destacá-los nessa manhã e sugerir para vocês esses 4 tipos de relacionamentos essenciais. O primeiro deles, evidentemente, é o relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Paulo começa dizendo aqui, na presença de Deus
e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo está falando aqui desse relacionamento que ele tinha com Deus, esse relacionamento que dava a ele o seu sentido de existência, o seu significado de vida, e que definia para ele a sua missão, que lhe dava o propósito, por que ele estava vivendo, para que ele estava vivendo. Era esse relacionamento com Cristo, esse relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é um relacionamento essencial para a vida de todo ser humano. Como eu disse, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados para nos relacionarmos com Deus. Nós dependemos de Deus para a nossa existência e nós precisamos reconhecer isso e nos relacionar com Deus. E esse relacionamento acontece por meio de Jesus Cristo, que é Deus feito gente, feito homem, que veio para nos revelar Deus. A gente encontra isso lá em João, no capítulo 1, quando fala sobre Jesus, diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós nos relacionamos com Deus, então, por meio de Jesus Cristo. E Paulo reconhece isso. Ele reconhece Deus como aquele que é Senhor de todas as coisas. Ele faz a menção aqui desse Deus que conhece a sua vida. Então ele está vivendo diante desse Deus de maneira responsável. Ele fala aqui de um Deus que um dia virá julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação. Isso me faz lembrar da consciência que o salmista tem e que ele manifesta no Salmo 139, quando ele diz assim: ó Eterno, investiga a minha vida, faz um apanhado de todos os fatos. Sou como um livro aberto para ti, mesmo de longe sabes o que estou pensando, sabes quando saio e quando volto, nunca estou fora da tua vista. Essa consciência de que Deus é Deus, que Deus reina sobre céus e terra, como nós cantamos aqui, que Deus conhece a nossa existência e sabe tudo a nosso respeito. Então nós vivemos diante desse Deus. Isso nos leva não só a procurar conhecer esse Deus e conhecê-lo por meio de Cristo, nos relacionar com esse Deus por meio de Cristo, mas diante desta revelação, vivermos vidas responsáveis neste mundo. Quando nós vivemos com a consciência de que Deus está acima de nós, de que Ele nos conhece, de que Ele nos vê, de que Ele nos assiste, que um dia Ele irá chamar cada um de nós para prestarmos contas de nossa existência a Ele, nós somos movidos a viver de maneira responsável. E é isso que Paulo revela aqui. Está chegando o final da sua vida. Está próximo o término. Ele sabe que em pouco tempo ele vai ser oferecido, como ele diz, como uma bebida que está sendo derramada, ou seja, ele vai morrer, a sua vida vai ser tirada dele. Ele tem plena consciência disso, mas ele também sabe que ele viveu de maneira responsável neste mundo. Ao aproximar-se o final da sua vida, Paulo pode dizer com confiança que ele não viveu em vão, que ele cumpriu o seu propósito. Ele diz: eu combati o combate, eu terminei a minha corrida. Ele fala sobre esse combate lá, escrevendo aos Coríntios, quando ele diz assim: olha, eu vivo não como aquele que está desferindo socos no ar. Não, eu estou lutando aqui para ganhar uma coroa imperecível. Eu corro numa direção, eu me preparo para isso. Ele diz: eu combati então esse combate, eu completei, eu terminei essa carreira e eu mantive, eu guardei a fé no meio de todos os problemas e dificuldades, e foram muitos pelos quais ele passou, no meio de tantas decepções com pessoas, como ele cita nesse capítulo, que o abandonaram, que o largaram. Paulo não perdeu a fé, ele manteve a fé. Ele chega então no final da sua vida consciente disso. Ele viveu responsavelmente diante de Deus. Ele viveu a sua vida com um significado, com um senso de propósito, com um senso de direção, com uma missão clara. E ele chega no final e ele fala assim: eu terminei a minha missão. E eu fico pensando, quantos de nós podemos ou poderemos dizer isso ao final de nossa existência? Quantos de nós estamos vivendo de tal maneira que, se a nossa vida chegasse ao fim, se de alguma maneira
nós soubéssemos que em pouco tempo nós iremos deixar essa vida, quantos de nós poderíamos dizer como Paulo, que nós combatemos o bom combate, que nós completamos a carreira e que nós guardamos a fé, que nós estamos vivendo as nossas vidas com um senso de direção, de propósito? Isso só é possível quando nós nos relacionamos com Deus, porque é Deus quem nos transmite esse senso de significado, de sentido, de direção e de propósito. Sem Deus, a vida perde totalmente o sentido. Mas não só isso, essa relação com Deus também dá a Paulo forças para viver, para enfrentar os problemas e as dificuldades, ou seja, força para o presente e esperança para o futuro. A gente encontra isso nos versículos 16 e 17, quando ele fala assim que na sua primeira defesa ninguém esteve ao seu lado. As pessoas todas o abandonaram, todo mundo deixou ele só ali. No entanto, ele diz assim, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Quando todos o abandonaram, quando Paulo se vê sozinho, diante dos desafios, diante de um tribunal em que ele tem que se defender e ninguém está ali para o apoiar, Deus está com ele. O Senhor está ao seu lado. E o Senhor não só está ao seu lado, está com ele, mas o Senhor está o fortalecendo. Essa relação com Deus, ela é essencial. Não só porque ela nos dá senso de direção e propósito, nos orienta em relação à nossa missão na vida, mas é porque nós extraímos dela a força diária para vivermos, e essa força se manifesta de maneira maior justamente quando nós estamos passando por dificuldades e problemas. E ela orienta a esperança para o futuro. No versículo 8, no verso 18, novamente, Paulo fala assim sobre o futuro, ele diz, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Paulo pode olhar para o futuro e dizer assim, olha, naquele dia eu vou receber uma coroa, eu tenho esperança para o futuro, a minha vida não está sendo derramada em vão, e ela não termina aqui, eu olho para o futuro, além da morte, para aquilo que o Senhor vai me dar. No versículo 18 ele diz assim, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Quando muitos poderiam dizer, olha, a vida desse homem está acabando, ele vai morrer, o Império Romano vai colocar um fim na vida desse grande apóstolo, e é isso, acabou. Não, o relacionamento que Paulo tinha com Deus lhe assegurava que a morte não era o ponto final, que havia esperança além da morte, que aquele era apenas uma transição desta vida aqui para uma vida com Deus, para uma vida celestial no futuro, essa esperança futura que Paulo manifesta aqui. Então essa relação com Deus, ela é essencial, e ela é não só essencial para que nós possamos ter senso de direção, propósito, para que nós possamos ter forças para viver e para que nós possamos ter esperança na vida, mas ela é essencial também para todas as demais relações. Quando nós nos relacionamos bem com Deus, por isso Jesus disse lá e resume os mandamentos, amarás o Senhor teu Deus e o próximo. Quando nós nos relacionamos bem com Deus, quando nós amamos Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós entendemos Deus, e quando Deus é presente em nossas vidas, isso torna possível, então, que nós tenhamos bons relacionamentos com o próximo. É impossível, na verdade, a gente desenvolver um bom relacionamento de amor ao próximo se nós não reconhecermos a fonte de amor, e a fonte de amor é Deus. E aí a gente encontra esses outros relacionamentos aqui, nesse próprio capítulo 4 dessa carta de Paulo a Timóteo. Quais são eles? Relacionamentos familiares. Nós não escolhemos os nossos familiares, eles nos são dados por nascimento. Ninguém escolheu aqui a família na qual iria nascer. Você nasceu na família em que você nasceu, sem nenhuma escolha. Então, todos nós temos esses relacionamentos familiares, com pessoas, com pais, irmãos, com a nossa família natural, com a nossa família de nascimento. Todos nós temos esses relacionamentos.
E esses relacionamentos que nós não escolhemos são relacionamentos que nós precisamos aprender a lidar com eles. Então a Bíblia tem uma série de orientações sobre relacionamentos de pais e filhos, de como os pais devem tratar os filhos, de como os filhos devem tratar os pais. E eles são fundamentais para uma vida saudável. Quando a gente olha, na verdade, pessoas que vêm de famílias disfuncionais ou famílias quebradas, geralmente essas pessoas acabam sofrendo consequências que acabam atrapalhando ou dificultando ou tornando os relacionamentos delas, às vezes, mais desafiadores. Porque os relacionamentos familiares são essenciais, são fundamentais na formação da nossa personalidade, da nossa saúde emocional, de quem nós somos, do nosso caráter. Então, relacionamentos familiares são essenciais. Eles nos trazem o senso de pertencimento, eles nos dizem que nós estamos ligados a alguém, nós estamos ligados a uma família, que nós participamos de algo que é maior do que nós mesmos, nós não estamos sozinhos, isolados, mas há uma dimensão maior para a nossa existência e para a nossa vida. Eles nos transmitem um senso de proteção, de que pessoas se importam conosco. Essas pessoas, os nossos familiares, os nossos pais, os nossos irmãos, são aqueles que se preocupam, que se interessam por nossa existência e por nós. Eles nos dão um senso de valor, de que a nossa existência ela tem importância para outras pessoas. Então, no caso de Paulo, a gente não encontra aqui a família de Paulo, evidentemente. A gente não encontra nenhum vestígio, de fato, nas Escrituras, no Novo Testamento, dessa família de Paulo, de seus familiares, pais, irmãos, ou quem quer que seja. No caso de Paulo, nessa carta aqui, a sua família, não só nessa carta, mas em tantas outras, a sua família era a família da fé. Paulo havia, de alguma forma, pela falta de evidências, possivelmente ele havia perdido esses vínculos familiares que ele possuía durante a sua conversão, e a sua família havia se tornado a família da fé. Não é difícil de imaginar isso quando a gente pensa exatamente no tipo de religiosidade, de fanatismo presente nos judeus na época de Paulo. Eu fico pensando na minha jornada aí, trabalhando com missões, e quantas pessoas que eu conheci que, ao se converterem a Cristo, tiveram seus vínculos familiares rompidos. Muitos anos atrás eu trabalhei com um projeto no sul da Espanha, alcançando muçulmanos que moram lá ou que transitam naquela região. E uma das pessoas que veio a Cristo durante aquele tempo em que eu estava lá era um marroquino que vinha de uma família radical islâmica. E uma das coisas que aconteceu com ele foi exatamente isso. No momento em que ele decidiu se converter e seguir a Cristo, e no dia em que ele foi batizado nas águas do Mediterrâneo lá, ele estava dizendo a Deus, não só para toda uma tradição religiosa atrás de si, mas ele estava dizendo a Deus para a sua própria família. Ele estava dizendo a Deus para o seu próprio país, ele teve que ir buscar asilo político em uma outra nação, ele não podia mais voltar ao seu país, porque ele sabia que isso representava ali risco de vida, ele poderia ser morto pelos seus próprios familiares por causa da religião deles, que não aceita esse processo de conversão, que prefere ver alguém morrer do que deixar a sua própria religião. Então Paulo havia de alguma forma, não tinha ou perdido esses vínculos, mas havia ganho uma nova família, uma grande família, essa família da fé. Nos versículos 19 a 21, ele apresenta algumas dessas pessoas que foram partes da sua família. Ele apresenta Priscila e Áquila, ele apresenta os da casa de Onesíforo e Erasto, ele fala de Trófimo, que ficou lá em Mileto, ele fala de Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia, e ele fala assim, os irmãos. Essa palavra irmãos, na verdade, a gente vê sendo usada em várias partes do Novo Testamento, a partir do livro de Atos, para se referir exatamente isso, a família da fé. Aqueles que foram ligados através de Jesus Cristo e dessa fé em Deus por meio de Jesus Cristo e que fazem parte, então, dessa nova família espiritual. E a igreja é essa família da fé. E a igreja deveria funcionar como uma família
verdadeira para os seus membros. A igreja deveria funcionar como esse lugar onde os seus membros têm relacionamentos de amizade, relacionamentos que lhes dão esse senso de pertencimento, que lhes dão esse senso de segurança, de proteção, de que eles fazem parte de algo maior do que eles mesmos. E Paulo fala sobre esse relacionamento. Esse é um relacionamento fundamental, então, relacionamento familiar, não só com a sua família de nascimento, mas eu estendo, e talvez muitas pessoas estejam deslocadas aqui. Né? Hoje a gente vive num mundo que ficou plano, então as pessoas se deslocam de um lugar para o outro, e às vezes você não tem essa proximidade da sua família de nascimento, e você precisa dessa família da fé, então, dessa presença, desse companheirismo, desses seus irmãos e irmãs em Cristo, que vão lhe dar esse senso necessário para uma vida saudável. O terceiro tipo de relacionamento que eu vejo aqui nessa porção, que eu considero fundamental para uma vida saudável, é o relacionamento com amigos verdadeiros, relacionamentos próximos, relacionamentos íntimos. São mais do que conhecidos, são pessoas que se tornam amigos, e que se tornam amigos, como diz o texto de o texto de Provérbios, amigos muitas vezes mais próximos do que um próprio irmão de sangue. No versículo 11, Paulo fala de um desses amigos dele. Ele diz assim: só Lucas está comigo. E quem foi Lucas? Lucas foi aquele médico que escreveu o Evangelho de Lucas, que traz o seu nome, e a narrativa dos primeiros anos da igreja no livro de Atos. Lucas foi companheiro de Paulo em muitas das suas viagens, e quando a gente lê lá o texto de Atos, a gente vê ele participando daquelas aventuras que Paulo teve, literalmente aventuras, espalhando o Evangelho pela Ásia Menor naqueles dias. Juntos eles passaram por muitas situações perigosas. Lucas estava lá enfrentando esses desafios e esses perigos. Juntos eles chegaram a Roma. E quando todo mundo deixou Paulo, ele diz assim: Lucas está comigo. Só ele ficou ao meu lado. Amigos verdadeiros são forjados nos momentos difíceis da vida. Amigos verdadeiros são aqueles que não abandonam o barco quando as águas ficam agitadas. Provérbios 18, 29 diz: amigos vêm e vão, mas o verdadeiro amigo é mais próximo do que um irmão. E essas boas amizades, esses relacionamentos próximos, esses relacionamentos com amigos verdadeiros, eles precisam ser cultivados. Eles não acontecem ao acaso. Nós precisamos cultivar esses relacionamentos e nós precisamos protegê-los também. Nós precisamos valorizar pessoas que se tornam amigos íntimos, próximos, que estão conosco quando todos nos deixam. Provérbios 18, 19 diz o seguinte: cuide bem dos amigos que devem durar para sempre. Cuide bem deles. Reconheça na sua vida quais são aqueles amigos próximos, íntimos, aqueles amigos que devem durar. E cuide bem dessas amizades. Nunca destrua, diz o escritor aos Provérbios, nunca destrua a amizade que deve ser permanente. Isso não significa que essas amizades não vão ter os seus momentos de desafio também, e que não surgirão faíscas, mas o texto de Provérbios diz exatamente nessas faíscas, como um ferro ao ferro, assim o coração do homem é o seu amigo. É justamente nesses conflitos, mas nesse senso de que nós estamos juntos, não importa o que aconteça, que essas amizades verdadeiras, elas são forjadas e elas permanecem além do tempo. Eu sou grato a Deus a olhar na minha vida de quantos amigos verdadeiros eu tenho, quantas pessoas que se enquadram exatamente assim na minha vida, e o quão grato eu sou a elas e a Deus por suas vidas, e o quanto a minha vida é muito mais rica simplesmente por causa dessas pessoas. Então, relacionamentos próximos com amigos verdadeiros, eles são essenciais.
em nossas vidas. Eu pergunto, quem é mais próximo de você que um irmão? Quem permanece ao seu lado nos bons e nos maus momentos da vida? Quem é o seu amigo verdadeiro? Quem são os seus amigos verdadeiros? Não são não conhecidos. A gente vive na era do Facebook. Se você olhar no Facebook, eu tenho, 3.000 e poucos amigos. Não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando de amigos próximos, de amigos verdadeiros, de pessoas que conhecem você e que muitas vezes têm o direito de falar na sua vida o que outras pessoas não têm. Eu fico pensando em Davi e Natã. Natã era profeta, Davi era o rei. Quando aconteceu aquela situação em que Davi completamente perdeu o rumo, e ele pecou contra Deus, e ele manteve em segredo o seu pecado, e Natã chega até ele. E como profeta, Natã vai lá dizer ao rei a verdade, e ele faz isso de uma maneira tão extraordinária, com tanta sabedoria. No entanto, ele aponta o erro. E ele diz, Davi, você é esse homem, você é essa pessoa que fez essas coisas escandalosas, terríveis. E alguém diria assim, poxa, Davi deve ter ficado chateado com Natã. Mas quando a gente lê essa história toda, Davi reconheceu tanto a importância desse amigo verdadeiro, capaz de lhe dizer a verdade quando ele precisava ouvir a verdade, que ele deu a um dos seus filhos, que nasceram depois daquele episódio, o nome de Natã. Um dos seus filhos passou a se chamar Natã, para que ele nunca se esquecesse do quão importante é ter um Natã na vida. Então, amigos verdadeiros, eles estão lá quando a gente precisa deles, mas não só para nos apoiar, não só para nos incentivar, não só para nos abraçar, eles estão lá também para dizer coisas que nós precisamos ouvir e que eles ganharam espaço em nossas vidas para falar essas coisas difíceis. Eles são essenciais. E o quarto tipo de relacionamentos essenciais que eu vejo aqui é o que eu chamo de relacionamentos frutíferos. São relacionamentos de mentoria e discipulado. É o relacionamento em que você investe na vida de alguém, em que você transmite não só conhecimentos, mas que você transmite a sua própria vida para outras pessoas. É o aprendiz, é o herdeiro, não tanto dos seus bens materiais, mas da sua própria vida. E quando a gente vê essa carta, a própria carta é um exemplo disso. Paulo está escrevendo a uma dessas pessoas. Paulo está escrevendo a um aprendiz. Paulo está escrevendo a alguém que estava herdando a sua vida, a sua alma. Paulo estava escrevendo a alguém que iria levar adiante o seu legado. Paulo estava escrevendo a Timóteo, esse jovem que, novamente, pela narrativa das Escrituras, leva-nos a crer que era alguém que não tinha um pai. Mas Paulo havia se tornado como um pai para Timóteo. E Paulo havia investido na vida de Timóteo. 2 das suas cartas pastorais ele escreve a Timóteo para encorajar. Ele está chegando no final da sua vida e ele está encorajando Timóteo, sabendo que Timóteo possivelmente iria sentir falta dele. E de que os desafios que Paulo estava enfrentando, Timóteo também enfrentaria. Tempos difíceis chegariam. Paulo não estaria lá, junto com o seu aprendiz, junto com o seu aluno, junto com o seu filho, para dizer a ele, olha, é assim que você deve agir. Então ele deixa a Timóteo essas orientações, essas cartas, essas instruções finais, esses encorajamentos para que Timóteo pudesse permanecer firme. Ele diz assim, eu o exorto, versículo 1 e 2, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. No verso 5, você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo está dizendo, eu não vou estar aqui, mas permaneça firme, continue firme, siga adiante, aquilo que você foi orientado, as coisas que você aprendeu,
Fique firme nelas. Relacionamento de um mentor com o seu discípulo. Timóteo era essa pessoa. Timóteo era o discípulo de Paulo. No capítulo anterior, nos versículos 10 e 11, Paulo diz assim: mas você tem seguido de perto. Você tem sido meu seguidor, seguido de perto. Tem muito a ver com o conceito exatamente do discipulado na cultura judaica, de seguir de perto. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, não só meu ensino, mas a minha conduta. Você tem observado a minha vida, o meu propósito, meu senso de direção e missão, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que eu enfrentei. Estava alguém aqui que tinha seguido Paulo e que havia recebido de Paulo tudo. A sua vida estava sendo exposta a esse jovem discípulo Timóteo. Alan Jamieson disse o seguinte: como Abraão, a questão que devemos considerar muito é se teremos descendentes. Não filhos de nossa própria linhagem, mas filhos na fé e na vida. Amaremos e cuidaremos de outros de modo que eles se tornem nossos descendentes. Pessoas às quais e pelas quais as lições de fé que aprendemos são transmitidas. E a riqueza da nossa experiência, da presença de Deus e de sua ausência é abordada. Nós estamos desenvolvendo relacionamentos com pessoas desse tipo de relacionamentos, em que nós estamos investindo, nós estamos transmitindo, em que nós iremos deixar descendentes desse tipo. Esses relacionamentos são fundamentais. Paulo fala ainda nessa carta, no capítulo 2, verso 2, ele diz assim: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Por que Paulo considerava esse relacionamento tão fundamental, tão essencial para a sua vida? Porque ele também tinha sido fruto de um relacionamento assim. Não só na sua cultura, não só como ele cresceu como um fariseu e como ele seguiu, então, os passos do seu próprio mestre durante a sua vida. Mas quando ele se converteu, ele também teve um tipo de relacionamento assim. Ele também teve pessoas que investiram nele. Ele também teve alguém que foi para ele um mentor, um discipulador, e que transmitiu vida para ele, e que ajudou na sua jornada. A gente encontra isso em Atos capítulo 9, nos versículos 26 e 27, diz que quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. E lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, ele falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Em Atos capítulo 11, versículos 25 e 26 diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Quando Paulo se converteu, quando não havia ninguém que acreditava nele, teve um homem na sua vida, teve alguém que serviu para ele como um mentor, como um discipulador, teve alguém que tomou-o pela mão e o orientou, e o encorajou, e caminhou com ele, e investiu na vida dele. E a gente vai lendo a narrativa de Atos, e a gente vê que lá no capítulo 13, então, nessa igreja de Antioquia, para a qual Paulo havia sido trazido por esse mentor, orientador, discipulador dele, por Barnabé. De repente essa igreja se torna uma força missionária naquela época, e ambos são enviados. E quando a gente vai lendo então a progressão da narrativa nas viagens missionárias, a gente vê que Lucas sempre fala de Barnabé e Paulo. Porque Paulo ainda era o discípulo, mas depois ele começa a falar de Paulo e Barnabé, quando o discípulo começa a tomar o lugar do seu mestre. Barnabé investiu na vida de Paulo, derramou a sua vida na vida dele.
Paulo era grato, certamente por isso, sabia da importância disso para a sua própria vida, e ele fez o mesmo com muitos outros. Dentre eles, a gente encontra Timóteo. Então a pergunta é: quem é, ou quem foi o nosso Barnabé? Quem foi que nos tomou pela mão, nos ajudou a dar os primeiros passos na jornada e nos encorajou ao longo do caminho? Quem foi ou quem foram essas pessoas em nossas vidas? Você reconhece pessoas assim na sua vida? Elas são essenciais. E sabendo disso, a outra pergunta é: quem é então o nosso Timóteo? Em quem estamos investindo as nossas vidas? Quem levará adiante o nosso legado? Quem será o nosso descendente neste sentido? Em quem estamos investindo? Relacionamentos frutíferos, relacionamentos de mentoria e discipulado. Então estão aí 4 tipos de relacionamentos que eu considero relacionamentos necessários, relacionamentos que nós precisamos para vivermos uma vida saudável, para que possamos viver uma vida que um dia nós, ao sairmos daqui como Paulo, no final da sua vida, possamos ter certeza de que nós cumprimos com o nosso propósito e com a nossa missão. A pergunta que eu convido você a fazer hoje é a seguinte: temos dado a devida importância a esses relacionamentos indispensáveis na vida? O relacionamento com Deus, temos dado a esse relacionamento a devida importância? Temos enxergado o quanto ele é indispensável para a nossa existência e para uma existência saudável? Com os nossos familiares, com os nossos amigos verdadeiros, com aqueles que investem em nossas vidas e aqueles que seguirão as nossas pegadas? Pense nisso, porque quando você pensa em relacionamentos, esses aqui são indispensáveis. E um dia todos nós vamos chegar no final da jornada, e a minha oração é que eu e você possamos dizer como Paulo: eu completei a carreira, eu combati o combate, eu guardei a fé, cumpri com a minha missão, e agora eu passo para outros que vão correr atrás de mim. Vamos orar juntos. Deus, eu te agradeço porque quando a gente olha para quem Tu és, nós encontramos a comunhão eterna de Pai, Filho e Espírito Santo. Esse mistério que é maior do que a nossa capacidade de compreensão nos permite alcançar, mas no qual nós cremos e que explica para nós, inclusive, a necessidade que temos como seres humanos de nos relacionarmos com outras pessoas. Meu Deus, eu oro então para que o Senhor que nos criou e que nos fez com essa necessidade de nos relacionarmos, que nos fez com a necessidade de nos relacionarmos contigo, que colocou a eternidade nos nossos corações, para que nós pudéssemos, tateando, buscá-lo. Que o Senhor possa nos ajudar, então, a buscarmos a Ti, a nos relacionarmos contigo e a encontrarmos, por meio de Jesus, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, o caminho para o Senhor. E eu oro que, ó Deus, como fruto desta relação com o Senhor, deste amor que experimentamos, que nos amou primeiro, dessa graça sem medidas, desse exemplo de servo,
desse perdão que recebemos. Que os nossos relacionamentos horizontais com o nosso próximo possam ser relacionamentos saudáveis. Sejam eles com nossos familiares, ou com nossa família da fé, com os nossos amigos verdadeiros e com os nossos filhos, com as pessoas nas quais nós estamos investindo a nossa vida, com os nossos descendentes, aqueles que irão levar adiante o nosso legado. Que esses relacionamentos sejam relacionamentos frutíferos, abençoados, que nos abençoe também e que abençoe muitas pessoas. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.